Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago Ligori, eu sou médico cardiologista, também sou doutor em Ciências Médicas pela USP e também tenho formação na Universidade de Stanford em empreendedorismo e inovação. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito na mídia, muito sendo falado sobre saúde e que gera muita discussão sobre o papel do médico, né, dentro dessa história e o papel do ChatGPT. Então esse título, vocês podem ver que eu trouxe ele de propósito, tem todo um racional por trás, mas a ideia é a gente abordar um pouquinho sobre o potencial do ChatGPT substituir ou não o médico, as implicações que isso tem para a saúde e, claro, quais são as limitações e risco dessa nova tecnologia. Então, falando um pouquinho, né, mais sobre mim, eu também atuei durante muitos anos no Hospital das Clínicas, no Instituto do Câncer, tanto na parte ambulatorial de cardiologia, como na terapia intensiva, então com uma experiência clínica diária ali, entendendo a rotina dos pacientes. E hoje eu sou diretor médico da Pipo Saúde, que é uma startup, uma health tech, que é uma corretora e gestora de benefícios de plano de saúde para empresas, tá? Então, hoje a agenda, a gente tem alguns pontos principais. A gente vai falar um pouco sobre uma introdução geral e como funcionam esses modelos de linguagem, ou Large Language Models. A gente vai falar também sobre 5 usabilidades disso para a saúde, como é que isso pode aparecer. Aqui tem um pouco do viés meu, claro que a aplicação na saúde ela é vasta e tem diversas implicações. A gente vai falar um pouco sobre as limitações e riscos no dia a dia e vamos fechar com algumas conclusões. No meio disso tudo eu vou trazer para vocês também um piloto, um trabalho que eu tenho feito em colaboração com um engenheiro de software, que é grande amigo meu. A gente tem testado um pouco dessa tecnologia para a saúde na interação entre médico e paciente. Então vamos lá, uma introdução geral. Por que tem sido muito falado sobre inteligência artificial nesse momento? O que aconteceu? A gente já tem visto essa tecnologia se desenvolver nos últimos 10 anos ou mais na rotina das empresas de saúde, muito forte na radiologia também, para anúncios dentro de plataformas de tecnologia. Então o que aconteceu agora no fim de 2022 que mudou muita coisa? Um ponto principal, a gente viu o desenvolvimento da IA generativa. O que é isso? Essa é uma submodalidade da inteligência artificial que ela se tornou possível através de algumas mudanças tecnológicas que eu vou comentar daqui a pouco, que fizeram com que a gente conseguisse sair de um modelo de avaliação de redes neurais, que são essas aqui chamadas narrow, ou seja, você tem um banco de dados e você vai tentar extrair uma resposta mais específica para o que você quer. Então, um exemplo prático, né? Você tem diversos exames de tomografia e você quer identificar dentro deles qual tem um indicativo de tumor, por exemplo. Então, são perguntas mais diretas ao ponto. O que aconteceu de diferente na IA generativa é que esses modelos agora, modelos de linguagem bem maiores, consideravelmente maiores, eles conseguem extrair diversas respostas e conseguem ter um modelo que pode resolver diversas tarefas ao mesmo tempo. Então, mostrando um pouco mais no detalhe, né, o que é o GPT dentro de ChatGPT. O G, ele quer dizer Generative. O que isso significa? É um modelo de linguagem que vai prever a próxima palavra, né? Então eu coloquei uma palavra aqui para vocês no slide, então quero que vocês leiam ali em silêncio e pensem qual é a última palavra que vem na sua cabeça. Esse é o mesmo racional que um grande modelo de linguagem como o ChatGPT usa, ele tenta prever qual é a próxima palavra, por isso ele chama de generative. Pre-trained, ou seja, pre-trained, ele é pré-treinado. Esse modelo, quando ele é criado, baseado em pontos de dados que tem ali todos os textos da internet, então tem arquivos, tem livros-textos, tem artigos científicos, publicações variadas, ele já é pré-treinado na sua base, né? Não acontecem treinamentos subsequentes, como a gente está acostumado a ver em redes neurais, que fazem treinamentos supervisionados e não supervisionados. Então, mais um diferencial, e esse é o motivo da letra P. Letra T, Transformer. O que é Transformer? Isso aqui não é do filme, tá, pessoal? Transformers é outra coisa. Transformer é um subtipo da modalidade de Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. Ele foi descoberto recentemente em 2017 e é um modelo no qual, ao avaliar uma série de inputs que são colocados dentro da pergunta, ou do prompt, ou do comando, ele consegue avaliar
diversos inputs ao mesmo tempo antes de gerar o seu output. Então é uma tecnologia nova que também possibilitou esses avanços que a gente viu. Basicamente, o que possibilitou a criação desses modelos de linguagem grandes ou amplos em termos tecnológicos? Quais foram os avanços que apareceram? O primeiro foi o poder computacional. Então, para rodar esses modelos de linguagem, é necessário um grande poder de placa, né? São grandes placas de vídeo que conseguem fazer esse processamento. O segundo são clusters de dados na nuvem. Então, todo esse armazenamento feito em servidores na nuvem, que são feitos chamados de ida e resposta super rápidos, em modelos que têm aqui bilhões de parâmetros. E o terceiro deles é esse modelo, o modo transformer que eu comentei, que é um subtipo de machine learning. Então, quando você pega essas três novidades tecnológicas que aconteceram nos últimos anos, elas possibilitaram que fosse criado um grande modelo de linguagem que tivesse uma capacidade cognitiva para processamento de linguagem muito maior do que tinha sido visto anteriormente. Tá? Então, agora que a gente já sabe o que é ChatGPT, como ele funciona, vamos falar um pouco sobre as aplicações dele para a saúde. Eu vou falar sobre 5 pontos hoje, mas aqui tem diversos pontos que a gente pode explorar dentro da saúde. Vamos falar sobre alguns deles. O primeiro é conhecimento técnico, e esse conhecimento técnico já vem com uma provocação grande para nós médicos, né? Hoje, tradicionalmente, o médico ele é o grande oráculo de saúde dentro do sistema de saúde. Ele armazena todas as informações de conhecimento científico e ele pega tudo isso, processa e toma a decisão baseada em informações que ele tem ali na mão. Mas será que esse é o melhor formato? Ou será que esses grandes modelos de linguagem não conseguem processar informação melhor do que nós? Esse é o desafio, né? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo mostrando o crescimento exponencial do número de publicações científicas nos últimos anos, né? Até agora, recentemente, né? Até 2020, cerca de 8 milhões de publicações em um ano. Então, será que um médico consegue acompanhar essa imensidão de mudanças e evidências científicas? Será que um modelo pode nos ajudar a armazenar esse conhecimento científico e, junto com o paciente, tomar a melhor decisão? Vamos explorar um pouco isso. Para trazer esse contexto, eu vou trazer um primeiro artigo. Esse é um artigo que ainda não foi publicado, está antes da impressão. Vocês vão ver isso muito hoje, artigos que ainda não foram publicados ou tem publicação em maio, abril e março. Essa tecnologia é muito nova, começou em setembro, outubro do ano passado. Então, a gente está falando em meses de desenvolvimento, tá? Então, muita coisa acontecendo e muita coisa mudando em questão de dias. Então, vocês vão ver isso acontecendo bastante. Esse é um artigo do grupo do Google, do DeepMind. E olha que interessante, eles pegaram a prova de validação de diploma americana, que é a USLME, e mostrou que o ChatGPT, o MedPalm 2, que na verdade é o ChatGPT do Google, olhando para evidências científicas, ele teve uma nota de 86%. Então, o MedPalm 2 tirou uma nota que faria ele ser aprovado numa das provas mais complexas de avaliação médica que tem no mundo hoje, que é a avaliação americana. E ele vai super bem para tudo que envolve questão de raciocínio lógico, né? Existe hoje um grande debate entre cientistas de inteligência artificial, debatendo será que esses modelos de linguagem realmente fazem um raciocínio lógico ou não, né? Então, um debate grande, mas uma evidência robusta aí de que, mesmo não sendo treinado especificamente para a saúde, esses modelos de linguagem têm uma performance muito boa. Outro exemplo aqui da radiologia. Então, eles colocaram também o ChatGPT para fazer a prova de board americano, canadense, na verdade, de radiologia. E ele tirou uma nota de 69%. Ele não passaria na prova, mas ficaria muito próximo de passar. Provavelmente não passou porque tem muito processamento de imagem, né, que ele não foi treinado para isso. Mas as perguntas são relacionadas a diagnóstico clínico, manejo clínico, ele foi super bem. Mais uma evidência, e essa daqui é uma evidência que, com certeza, os médicos, eu mesmo já me peguei falando isso, que é a questão da empatia, né? Então, poxa, os médicos falam, não, o ChatGPT, ele pode até evoluir, ser muito bom para a parte técnica, para saber qual é a evidência mais acurada, mas é o papel do médico ser ali na ponta mais empático, ter aquela voz de apoio, essa interação próxima. E o que acontece? Essa publicação, que também é recente, eles pegaram diversas perguntas feitas no Reddit, que é uma plataforma, rede social americana, relacionadas à saúde. E eles cegaram ali os avaliadores
e perguntaram, dessa resposta que você recebeu sobre uma dúvida de saúde, qual é mais empática, A ou B? E o que eles perceberam quando eles tiraram o cegamento? A maior parte das pessoas acha o ChatGPT mais empático do que um médico humano, um profissional da saúde humano. Então essas colunas que vocês estão vendo aqui no canto superior direito da tela mostram ali essa diferença avaliada de empatia e de qualidade das respostas que o ChatGPT teve. Aqui um outro exemplo também, mostrando um pouco de como funciona essa resposta do ChatGPT frente a uma pergunta, né? A pessoa colocou ali que ela caiu cândida no olho dela, caiu uma substância tóxica e ela estava muito incomodada, não sabia o que fazer, mandou essa pergunta na rede social. O médico, né, o humano, respondeu, olha, isso aqui não deve ser nada grave, é só você lavar com água e qualquer coisa você procura esse 0800. A resposta do ChatGPT já foi muito mais empática, né, mostrando, olha, eu sinto muito que caiu cândida no seu olho, você deveria tomar uma série de atitudes, procurar um serviço médico. Foi uma resposta mais empática, mais elaborada e considerada de melhor qualidade pelo grupo de avaliadores, claro, considerando os vieses aqui dentro desse estudo, que ainda é uma avaliação preliminar, mais inicial. Segundo ponto, já passamos pelo primeiro. Segundo ponto, relatórios médicos. Potencial muito grande para a criação de relatórios e toda essa parte burocrática que é feita dentro dos consultórios, ali não só médicos, mas também olhando para a profissão do enfermeiro, do psicólogo, do fisioterapeuta, essa carga burocrática que hoje ocupa, né, alguns estudos mostrando até 50% do dia a dia dos profissionais da saúde, poderia ser delegada por uma plataforma, por um algoritmo de LLM. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Na figura vocês têm um médico americano que viralizou nas redes sociais, ele é reumatologista e ele estava ensinando como pedir um relatório médico para o ChatGPT. E aí eu aproveitei para colocar no ChatGPT 4, dentro da minha conta, uma simulação para vocês entenderem aqui. Então eu coloquei, poxa, escreva uma carta para a operadora de saúde a 1000, solicitando a liberação de um medicamento chamado Cimzia, que é um medicamento anti-TNF, um medicamento de alto custo, para pacientes com artrite reumatoide refratária. Então eu joguei esse comando para ver o que ele devolvia. E ele me dá um relatório ali completo, justificando e narrando ali a condição do paciente e por que ele precisa desse medicamento. Aqui já vou dar um spoiler para vocês que no final, nas referências bibliográficas, pode acontecer algo, apesar de ter mudado muito, melhorado muito no GPT-4, pode acontecer algo chamado alucinação, que eu vou falar daqui a pouquinho. Terceiro ponto, documentar a interação médico-paciente. Essa plataforma já está ao vivo, quem quiser entrar agora para conhecer, pode conhecer, fazer um demo, chama Nabla Copilot. O que é isso? É uma plataforma no qual você instala um plugin no seu computador e você consegue conversar naturalmente com o paciente, seja numa consulta presencial, seja numa consulta por telemedicina. Ele vai registrar todo esse diálogo e vai te dar ali no final qual foi o relatório dessa consulta. Então, qual é a queixa principal desse paciente, qual é a história pregressa, quais são os antecedentes de saúde, uso de medicamentos prévios e, eventualmente, até uma sugestão de plano terapêutico. Então, olha o avanço que a gente teve em cerca de mais ou menos 6 meses de atuação de grandes modelos de linguagem LLMs na saúde. Imagina o potencial disso aqui em anos. Por isso que é importante que todo mundo, profissional da saúde, conheça, experimente essas plataformas. O ChatGPT é gratuito, basta você se inscrever no site, você consegue mexer na versão 3.5 e navegar e conhecer melhor. Isso, sem dúvida, existe uma grande chance disso fazer parte da nossa rotina e prática clínica diária muito em breve. Trouxe para vocês também um artigo do New England publicado recentemente falando sobre os benefícios, limites e riscos do ChatGPT 4. Olha que interessante. Embaixo vocês têm a referência, ou se quiser pode me mandar um e-mail, eu posso encaminhar para vocês esse artigo, mas ele pegou toda uma interação e uma conversa entre um médico e um paciente, que é uma paciente adolescente que tem um quadro de depressão, de distúrbio alimentar e estava fazendo a sua consulta, interagindo normalmente com o seu médico. Isso foi gravado e foi transcrito para poder passar por uma avaliação do ChatGPT 4. O que foi solicitado para ele? Que fizesse um medical notes, ou basicamente um resumo dessa interação toda. O que a gente espera geralmente no dia a dia? Que ele vai trazer para você qual é a doença principal, o que aconteceu,
quais são as queixas. Mas olha que interessante que o artigo traz. Ele mostra para a gente que o paciente está em negação da doença, tem baixa percepção da condição clínica, é resistente ao tratamento e à intervenção. Então, olha como ele vai além e consegue observar as nuances na comunicação e na linguagem do paciente e da interação do médico. Né? Não é só simplesmente pescar uma palavra depressão e colocar isso no relatório. Ele entende as nuances desse diálogo e da linguagem. Ele faz isso de forma muito precisa. Tá? Quarto tipo de uso, comunicação entre profissionais e pacientes. Então a gente sabe hoje que no sistema de saúde um médico vai passar com o seu paciente de forma episódica. O que é isso? O acompanhamento ele é feito geralmente com um período de espaço longo entre uma avaliação e outra e que muitas vezes o profissional da saúde não sabe exatamente como esse paciente está. E se o profissional da saúde pudesse ter uma intervenção intermediária com um grande modelo de linguagem? Então eu trouxe um exemplo aqui de uma pessoa que iniciou um antihipertensivo e vai voltar com o seu cardiologista daqui a 2 meses. Ele passa algumas orientações básicas, mas o paciente fica confuso. Como é que eu tomo esse remédio? Eu tenho que tomar todo dia? Eu tenho que comer antes? Se minha pressão subir, o que eu faço? Que eventualmente não deu tempo do médico passar todas essas orientações. Então, o quarto ponto que a gente tem em relação aos usos para a saúde é a comunicação entre profissionais e pacientes. Então, geralmente no sistema de saúde, as interações com os médicos elas são episódicas. O que isso quer dizer? Você vai passar com um profissional da saúde e vai ter um período de tempo que, na maioria dos profissionais, ele não sabe exatamente o que está acontecendo com você e depois você volta com ele. Então são saltos, são encontros dispersos. O ChatGPT poderia vir para aproximar essa comunicação. Então eu trouxe o exemplo aqui de uma pessoa que passou no cardiologista, ele iniciou um antihipertensivo e pediu um retorno em 2 meses. Então, essa pessoa provavelmente tem muitas dúvidas sobre como tomar o medicamento, o que fazer se ela tiver um episódio de pressão alta, né? Com certeza ela deve ainda, no final da consulta, não ter entendido 100% ou ter muitas dúvidas, né? E aí o ChatGPT pode entrar para auxiliar essa pessoa a entender no detalhe o que foi orientado, fazer outros pontos de contato. Então, como é que está indo a sua pressão? Você está conseguindo controlar? Teve algum pico da pressão? E isso vai ajudar muito o paciente a ter contexto e melhorar o seu cuidado dentro da sua jornada. E aí, quando o paciente volta com o médico, ele já tem todo o resumo dessas interações que foram feitas com um grande modelo de linguagem que, idealmente, deveria ser supervisionado e acompanhado de perto, né, até a gente entender melhor essa tecnologia. Quinto ponto e último são as descobertas de moléculas e terapias. Esse é um avanço assim, que de todos que eu falei até agora, apesar de a gente não ouvir falar muito, é um que tem um potencial muito grande na terapia e nas intervenções. Tá? Então ele pode ressignificar medicamentos. Você consegue, por exemplo, pedir para um grande modelo de linguagem, se eventualmente ele for especializado em saúde, como é o MedPalm 2 do Google, você pode perguntar, MedPalm 2, a dipirona ela é usada para tratamento da dor, mas eu quero que você pegue e faça uma avaliação de todas as doenças que já foram identificadas pela humanidade e entenda se a molécula da dipirona pode servir para alguma outra coisa que não só o cuidado da dor. Então ele consegue fazer essas avaliações em grande escala, prever propriedades de uma nova molécula que está sendo criada, por exemplo, pela indústria farmacêutica, desenhar um novo medicamento. Então, terapias guiadas ou personalizadas, a gente tem visto isso muito para terapias genéticas, por exemplo, elas são ultra personalizadas e esses tipos de algoritmo e modelos vão ajudar bastante. A compreensão de mecanismos biológicos, a geração automatizada de hipóteses. Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu demorei 5 anos para avaliar uma hipótese. Esse modelo consegue avaliar muitas hipóteses de cenários diferentes, de contextos clínicos diferentes, de pacientes diferentes, raças, de diferentes comportamentos, de diferentes regiões do mundo. Então, o potencial é muito grande. Vou fazer um parênteses aqui. Eu tenho feito um piloto com um colega meu que é engenheiro de software e a gente tem brincado um pouquinho ali com algumas simulações, né? O que a gente tem feito? A gente tem usado o ChatGPT 3.5 como um médico e o Google Bard como um paciente. O que isso quer dizer? A gente pega esses 2 algoritmos e faz um formato de role-playing. O que é isso? A gente fala para ele que ele tem um papel. Para um deles a gente fala, o seu papel é ser um paciente
e você tem essa doença, se comporte como tal. Para o ChatGPT a gente fala, você é um investigador, um profissional da saúde, você está tentando entender, baseado em perguntas, qual é a principal hipótese diagnóstica daquela pessoa. Então, com isso, a gente consegue se aprofundar e entender no detalhe algumas condições clínicas e aprofundar no potencial dessa ferramenta, tá? Uma das coisas que a gente usa bastante é a engenharia de prompts, ou engenharia de comandos. Então, para fazer isso, não basta simplesmente ir lá e colocar um comando no ChatGPT. Você precisa ter diferentes agentes, ou seja, comandos para que ele se identifique como um personagem ou um agente, que vão interagir entre si para que essa conversa flua da forma como você quer. Então, você quer que o modelo só responda a perguntas de saúde relacionadas àquela doença ou àquele sintoma que foi relatado, tá? A gente usou o Bard, temos usado o GPT 3.5. Quem tiver interesse em conhecer mais também pode entrar em contato comigo, que eu esclareço para vocês. Limitações e riscos para fechar aqui hoje. Primeiro deles, segurança. Segurança dos dados. Pô, doutor Tiago, então eu já posso sair fazendo aqui, eu vou pegar o prontuário do paciente, eu vou jogar o prontuário inteiro no GPT, ele me devolve um resumo. Não, a gente não pode fazer isso. Por quê? Pela Lei Geral de Proteção de Dados, esses dados não podem estar no modelo de linguagem em outros servidores. Esses dados, à medida que você coloca informações dentro desses modelos, eles são retroalimentados e essa informação, vamos dizer, ela vaza na internet. Então você não pode fazer isso, tá? Você tem que prezar pela segurança dos dados dos pacientes. O alto custo. Esse tipo de modelo, ele tinha um preço até pouco tempo atrás. Lembra que eu falei que muda semana a semana? Essa mudança também foi relativamente recente. Custava 0,02 dólares para fazer 1.000 tokens. Isso baixou para 0,002. Abaixou em 10 vezes o custo. Então olha como tem evoluído rápido. Isso já permitiu que interações como essa que eu comentei com vocês, os nossos modelos ali, colocando Bard e ChatGPT para interagir como paciente e profissional da saúde, gera um custo bem mais baixo. Alucinações que eu comentei, que é o fato de que o ChatGPT ele mente muito bem e ele quer fazer você feliz. Então, ele vai fazer de tudo para que você tenha uma resposta. Mesmo se ele não tiver todos os dados na mão, ele pode eventualmente criar uma resposta. Então, toda resposta deve ser checada, deve ser avaliada com muita cautela para que isso não aconteça. Da versão 3.5 para a versão 4 do ChatGPT, isso melhorou bastante, mas ainda acontece. Maus atores. Essas ferramentas podem cair na mão de pessoas que não necessariamente estão vendo o melhor interesse do paciente. Então, existe um risco possível de, um exemplo, atuação ilegal da medicina. Então, a gente precisa tomar cuidado, isso precisa ser regulamentado para que haja um uso ético e moral dessas ferramentas que tenham como fundamento os princípios da ética da medicina e cuidado ao paciente. Centralização do controle de dados em grandes plataformas ou grandes empresas. Então, o que acontece? Hoje a gente tem pouquíssimas empresas no mundo que conseguem construir modelos de linguagem nessa magnitude. A gente está falando de bilhões de parâmetros lá dentro. Então, são modelos que estão na nuvem, que são de alto custo e hoje poucas empresas ainda fazem. Existe muita gente fazendo no formato open source, ou seja, tentando fazer isso num algoritmo aberto para que todos possam consumir de forma gratuita, mas ainda existe um risco de centralização. E o último ponto, que é a caixa de Pandora. A gente ainda não sabe com certeza como que o ChatGPT chega numa resposta de saúde. Quando a gente pergunta sobre um medicamento, quando a gente pergunta sobre uma doença, a gente não tem todos os detalhes, não é traqueável, eu não consigo olhar para trás e ver todos os passos que ele tomou para chegar lá. Então isso ainda é um grande ponto de interrogação que está sendo, começando a ser esclarecido aos poucos. Então, conclusão, essa é uma nova tecnologia com grande potencial de impacto na prática clínica, vale a pena se aprofundar para quem não conhece. Existe uma oportunidade grande para redução da rotina operacional dos profissionais da saúde e dos médicos. Poucos centros ainda estão realizando testes, então para quem está envolvido com pesquisa clínica tem bastante oportunidade. Abertura recente de APIs e plugins para que diferentes empresas possam se conectar e gerar ainda mais valor, né, dentro dessas plataformas, quase que como uma loja de aplicativos ali, então isso vai ser fomentado cada vez mais. Um potencial impacto na qualidade de vida dos pacientes, como nos exemplos que eu mostrei, mas uma mensagem final super importante, nós temos que ter um olhar crítico, né? A IA generativa, ela está, eles dizem ainda que nem chegou, mas ela está a caminho de chegar no pico do seu
ciclo de hype, né? O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente acredita num potencial que depois não se traduz 100% em realidade. Então a gente precisa alinhar expectativas aqui em relação a essa ferramenta, apesar de ser importante, ela está normalmente super exposição na mídia, super exposição em círculos acadêmicos, então é importante olhar com muita cautela. Frase do William Osler, que é: um bom médico trata a doença, o grande médico trata o paciente. Né? Então, quem sabe no futuro, tratar só a doença de forma pontual não vai ser papel só do médico, ele vai atuar em conjunto com outras tecnologias, incluindo modelos de linguagem. Agora, tratar do paciente como um todo, fazer essa interação, humanização, ser empático, ser humano e mostrar para eles todas as opções que ele tem de tratamento, de cuidado, as opções que ele tem, esse papel do médico, na minha opinião, ainda está muito garantido. Quem quiser fazer um download dessa apresentação, eu vou deixar o link aberto, então tem todas as referências e artigos que vocês podem consumir por lá, podem escanear por esse QR Code, e se vocês quiserem se atualizar mais sobre informações de tecnologia, inovação em saúde, podem me seguir no LinkedIn também, eu posto regularmente coisas por lá relacionadas a ChatGPT, inovação e saúde, tá bom? Obrigado a todos e até a próxima.